Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você profissional, estudante de recursos humanos, seja muito bem-vindo a essa nossa série de vídeos. É o vídeo número 1 e esse vídeo é um marco porque a partir desse vídeo nós vamos fazer uma sequência de vídeos semanais aí, não sei até quando, mas falando passo a passo para você se tornar um consultor de RH focado em People Analytics. Eu vou percorrer com você toda a jornada, como se eu estivesse implementando um projeto, tá? Vão ser vídeos semanais, ou seja, toda semana eu vou abordar um pouquinho do dia a dia de um consultor de RH que trabalha com People Analytics, como que você pode implementar aí na sua empresa um projeto de People Analytics, independente do subsistema de RH que você atue, ou se você já é um consultor, um profissional de RH sênior, quer montar a sua consultoria, ou já tem a sua consultoria, como você pode implementar projetos de People Analytics e agregar mais valor ao seu portfólio de serviços, também elevar a percepção de valor do seu trabalho, caso você seja um profissional, um estudante que está entrando na área de recursos humanos, está saindo da faculdade, quer migrar para a área de recursos humanos e quer explorar esse mercado de People Analytics, que é um mercado bem restrito. Poucas pessoas atuam, né? Poucos profissionais de recursos humanos atuam focados nessa área de People Analytics. E aí eu vou percorrer com vocês todo esse caminho, essa trilha, para que você possa atuar como um profissional de RH focado em People Analytics, seja como CLT, como PJ, como business partner, como consultor, enfim, qualquer que seja a sua atuação como profissional de recursos humanos, como você pode aproveitar a utilização do People Analytics e elevar a percepção de valor do seu trabalho e até mesmo migrar para uma área de análise de dados focado na gestão estratégica de pessoas. Beleza? Um lembretezinho, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, marca as notificações, porque esses vídeos vão ser postados semanalmente e ele vai ficar no ar só por uma semana. Depois ele vai para a área de membros, e aí se você não for aluno, não for membro da comunidade de Power Analytics, você vai perder acesso. Então, ser notificado e poder assistir o vídeo, né? Você vai ter uma janela aí sempre de 7 dias ou uma semana. E aí sempre que sai do ar tem um novo vídeo, mas para você ter uma sequência lógica, né? É bom você sempre estar assistindo os vídeos. Então se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos agora abordar o nosso primeiro assunto. Como eu falei, vai ser uma trilha, né? Nós vamos percorrer aí nas próximas semanas todos os aspectos para que você consiga implementar um projeto de People Analytics. E quais são esses aspectos? Primeiro, escolher uma ferramenta, escolher qual é o subsistema ou quais são os indicadores ou KPIs que você vai gerenciar. E para isso, a gente precisa, né, entender o que é People Analytics, qual o funcionamento dessa cultura, o que você, como estudante, como profissional de recursos humanos, precisa aprender para poder se tornar um consultor, qual ferramenta você vai escolher para aplicar esses conceitos. Enfim, tem uma série de variáveis aí de perguntas para a gente poder responder nessa sequência de vídeos. Beleza? O primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui é justamente sobre as oportunidades que tem para quem atua como um consultor de People Analytics. Vamos falar um pouquinho aqui das oportunidades que você pode aproveitar aí mesmo na sua empresa, ou se você é um estudante, está querendo se colocar em alguma empresa, se colocar no mercado de trabalho, o que você precisa fazer para chamar a atenção dos recrutadores, chamar a atenção das empresas e começar a atuar como um consultor de RH focado em People Analytics. Vamos ver isso na sequência então. Então, o que é o People Analytics? O que é isso? O que é essa palavra? A gente tem ouvido falar muito desse termo e muitas pessoas me perguntam se People Analytics é um software, é uma ferramenta, é um aplicativo, é uma planilha. O que é o People Analytics? E o People Analytics nada mais é do que a aplicação da cultura do conjunto de ferramentas de análise de dados focado na gestão estratégica de pessoas. Isso é o People Analytics. Não é um software, não é um aplicativo, não é uma planilha que você compra na internet, não é uma licença que você adquire de alguma empresa. É uma cultura, um conjunto de ferramentas e ações que você executa para poder focar a análise de dados na gestão estratégica de pessoas. Perdão, ok? Então, People Analytics é um conjunto de ferramentas, de ações, de processos que você executa para que a sua análise, a sua gestão estratégica de pessoas seja guiado pela análise de dados. Isso é o People Analytics. E como você, profissional de recursos humanos, pode utilizar o People Analytics a seu favor? Então, imagine só, o setor de recursos humanos, departamento pessoal, seja lá como é chamado aí na sua empresa, eu não vou entrar no mérito aqui do departamento pessoal e recursos humanos, muitos acreditam que são coisas distintas, eu acredito que um está inserido dentro do outro,
Mas como que o recursos humanos, o profissional de recursos humanos, você que é estudante de recursos humanos, pode aproveitar o People Analytics para gerar valor para sua carreira, implementar projetos, vender consultoria relacionada a People Analytics. Eu vou mostrar para vocês nessa sequência de vídeos, nessa série de vídeos, o passo a passo que eu sigo para implementar projetos de People Analytics. E vou mostrar também o que eu estudei, o que eu aprendi, o que eu precisei desenvolver de habilidade, tanto técnica quanto de comportamento, soft skills, para atuar como consultor de People Analytics. Então, é um verdadeiro curso de formação para consultores de People Analytics gratuito. A única coisa que você vai ter que investir é seu tempo para você se programar para assistir essa sequência de vídeos. Sempre que ele for lançado, ele vai ficar 7 dias no ar e depois vai para a área de membros só. Então você vai precisar ter uma programação de estudo. Ou seja, lançou o vídeo, você estuda, pratica. Na semana que vem eu vou lançar outro vídeo, você estuda, pratica e assim por diante. Se você fizer isso, se programar, o único investimento que você vai precisar fazer é do seu tempo. Eu não vou te cobrar nada para você assistir esses vídeos gratuitos. Beleza? Então, se você realmente quer fazer essa transição de carreira para um consultor de People Analytics, essa é a sua oportunidade sem ter que investir nenhum centavo. Vai investir apenas o seu tempo, o seu compromisso. É o único investimento que eu vou pedir para que você participe dessa formação, dessa sequência de vídeos que vai te formar como um consultor de People Analytics. Beleza? Então, agora que você teve um overview do que é o People Analytics, eu vou mostrar para vocês, vou conversar um pouquinho com você sobre as oportunidades ou como você pode atuar como um consultor de People Analytics, tá? Então, o caminho para você se tornar um consultor de People Analytics, a gente vai percorrer nessa sequência de vídeos, mas basicamente as habilidades que um consultor de People Analytics precisa, ele tem que entender de algumas ferramentas de TI, não tem jeito, você vai precisar aprender. Aqui eu vou mostrar a ferramenta que eu mais uso, que é o Power BI. Eu vou fazer, inclusive, alguns cases com vocês nessa sequência de vídeo. Então, você vai aprender também a mexer no Power BI do zero. Mas você pode fazer o People Analytics ou criar utilizar uma ferramenta de data viz, de extração de dados, de modelagem de dados da sua preferência. Eu vou fazer aqui toda a lógica, toda a sequência com o Power BI, que é a ferramenta que eu recomendo por alguns motivos óbvios. Primeiro, é uma ferramenta que a ferramenta de desenvolvimento é gratuita, é a ferramenta de Self-Service BI mais popular no mundo, é muito intuitiva e familiar para quem já utiliza o Office, e você consegue a ferramenta de disponibilização de compartilhamento, que é o serviço online, tem um custo-benefício muito baixo. Então, acredito que por todos esses motivos e outros que você vai descobrir, o Power BI é a melhor ferramenta para você trabalhar um projeto de People Analytics. Você poderia fazer com Excel, com Click, com Tableau, enfim, tem uma série de outras ferramentas aí que você pode utilizar. Eu recomendo fortemente que você utilize o Power BI e ao decorrer das nossas aulas aqui, dos nossos vídeos, eu acredito que você vai chegar a essa conclusão também. Então você precisa aprender sobre modelagem de dados, como estruturar os dados, como organizar esses dados. Você precisa entender um pouquinho dos cálculos, das métricas, não tem como fugir disso. Embora o Power BI te permita criar visualizações muito poderosas, sem você ter que desenvolver tantas habilidades com cálculo, não precisa ser um estatístico, mas você vai precisar se aprofundar com o passar do tempo. Quando você realmente quiser atuar como um consultor, você vai atender clientes, e às vezes o cliente ele quer um cálculo mais elaborado, uma análise mais elaborada, e você vai precisar desenvolver. Mas para os primeiros projetos, para você implementar, vender o primeiro projeto, você não precisa ser um expert em estatística, um expert em Power BI, em outra ferramenta. Você pode criar projetos simples, às vezes só com o clique do mouse, que já vão gerar valor para o seu cliente, para a sua organização, e vai te ajudar a caminhar essa trilha, a trilhar realmente todos os percursos, todas as etapas, né, da construção de uma carreira de análise de dados. No nosso caso aqui, especificamente, para a gestão estratégica de pessoa. Então, embora você precise estudar uma série de coisas, não é necessário você dominar todas essas ferramentas, todos esses conceitos de imediato. Você pode criar um plano de atuação e ir elevando a sua carreira pouco a pouco, tá? Foi assim que eu fiz, e vários profissionais que têm sucesso e que são referência no mercado de análise de dados, ninguém nasceu sabendo tudo. Então não deixe o medo, o receio de errar impedir você de dar o primeiro passo rumo a essa carreira, rumo à valorização como profissional de RH.
beleza? Então, vou falar aqui um pouquinho das oportunidades que você pode aproveitar. Depois a gente vai ter um vídeo, uma aula específica sobre um roadmap para você aprender ferramentas, tá? Mas hoje eu quero falar das oportunidades. Então, quem atua como consultor de People Analytics, ele pode atuar de duas maneiras. Uma, como CLT ou como PJ, tá? Como CLT, você às vezes pode ser um auxiliar de RH, ou vou botar DP aqui, porque muitas das empresas, né, embora tenha ali os processos de RH, ainda é chamado de departamento pessoal, tá? Então, você pode ser um auxiliar, você pode ser um assistente, você pode ser um analista. Por que eu estou colocando isso aqui como um auxiliar, um analista, essa referência aqui? Eu não quero que você tenha a ilusão de que você saiu da faculdade e você vai ser um gestor de RH, e muitas vezes essa é a expectativa que as pessoas têm quando faz uma faculdade de administração, de gestão de recursos humanos, de psicologia. Eles acreditam que vão sair da faculdade e já vai se tornar um gestor de RH, um consultor de RH, um analista de RH, e não é. Você vai precisar percorrer etapas, tá? Principalmente você que está entrando na carreira agora, entrando no mercado agora. Provavelmente você vai entrar como estagiário, talvez depois passar para um auxiliar de RH, assistente, analista, até chegar à gestão, tá? Foi assim comigo, com vários outros profissionais aí da área de recursos humanos. E como que o Power BI ou People Analytics, né, a cultura do People Analytics pode ser um aliado para você? Você pode queimar etapas. Porque digamos que você vai entrar numa empresa agora e no seu portfólio, no seu currículo, você tem um projeto de People Analytics implementado, já validado. Em que sentido, Alexandre? Durante os nossos vídeos, você vai receber bases, você vai receber instruções de como montar. Eu vou percorrer um projeto como se uma empresa tivesse me contratado e eu vou vivenciar esse projeto junto com vocês. Como é que eu faço o levantamento de requisitos? Como é que eu defino quais indicadores ou KPIs vão entrar em cada relatório, em cada projeto? Quais são as perguntas que eu faço? Como que eu conduzo uma reunião com uma empresa, com um cliente? Como que eu organizo a extração dos dados, como que eu organizo os dados depois de extraído, qual é o fluxo de atualização desses dados, como que eu crio a relação entre os dados, como que eu mapeio a documentação desses dados, como que eu calculo as métricas, como que eu crio as visualizações, os dashboards, o storytelling dos dados. Tudo isso vocês vão aprender nessas sequências de vídeos que nós estamos iniciando hoje, tá? Então, você vai, ao final, você vai ter um projeto, vai ter um portfólio que você vai poder apresentar. Você pode, inclusive, publicar numa rede social, me marcar, que eu divulgo também na minha rede. E se você é um estudante de RH, você vai ver como que isso vai atrair a atenção dos recrutadores e você vai ser chamado para entrevistas com certeza. Já para ser estagiário, auxiliar, não, muitas vezes para ser um assistente, um analista. Porque qual é a grande carência, qual é o grande gap que a gente observa nos profissionais de RH? São skills, são habilidades, competências que a faculdade não ensina. Senso crítico, análise, a própria matéria de análise de dados, saber desenvolver visualizações, análise, analisar um dado, um registro e ter insights sobre predição, sobre análise realmente do que aconteceu, diagnóstico do que aconteceu. Isso não é ensinado em faculdade. E são habilidades essenciais para qualquer profissional hoje em dia. E a cultura de análise de dados vem para mudar isso, justamente para fazer com que os analistas enxerguem a necessidade de desenvolver essas habilidades, desenvolver esses skills. Então, ao decorrer dessa série de vídeos, você vai ver isso. Você vai pegar do zero, nunca viu Power BI na vida, nunca fez um projeto de People Analytics. Ainda assim, você vai conseguir sair do zero se você acompanhar todas as aulas sem perder, fazendo todos os exercícios. Ao final, você vai ter um portfólio com um projeto de People Analytics implementado. E você vai poder colocar no seu currículo, no seu LinkedIn, para poder chamar a atenção aí dos recrutadores, seja interno ou externo da organização. Se você não tem um emprego, vai te ajudar a conseguir um emprego, com certeza. Se você tem um emprego, vai te ajudar a pular etapas, tá? Vai gerar um destaque, uma valorização para você dentro da empresa e no mercado que pode te ajudar a pular etapas, tá? Sem percorrer todo aquele caminho de auxiliar, assistente, analista e assim por diante. Beleza? Se você já é um profissional sênior, pleno, vai ser talvez
o pontapé para você se tornar um consultor, para você criar sua própria consultoria. Hoje eu vivo com a minha consultoria, eu tenho a minha própria empresa, presto serviço, dou consultoria a várias empresas, inclusive multinacionais, focado em projetos de People Analytics. Então, eu vou percorrer todo esse caminho com vocês para ajudar você também a se tornar um consultor de People Analytics. E o melhor de tudo, gratuito. O único investimento que você vai precisar fazer é o seu compromisso de assistir às aulas dentro da janela que elas vão estar disponíveis. Beleza? Então você depois de concluir essa trilha, você vai poder atuar como um CLT, talvez na empresa que você já atua, mas implementando projetos de People Analytics, né? Fazendo todo ali o levantamento dos requisitos, a definição das extrações, a organização dos dados, as métricas, os cálculos, as visualizações, a implementação do projeto, a publicação desse projeto e a utilização desse projeto para tomadas de decisão. Mas você também, se você, por exemplo, já é esse caminho aqui de CLT, na maioria das vezes é para quem está começando na carreira e não tem senioridade ainda nas rotinas, não conhece todos os subsistemas do RH, então não vai conseguir atuar como um consultor. Aqui em CLT você pode atuar, por exemplo, ainda como um consultor interno, né? Hoje é chamado de BP, mas que nada mais é do que um consultor interno de RH, dos processos de RH, né? Basicamente é isso, é como se fosse um interlocutor do RH com as áreas de negócio da empresa, com os stakeholders, com a diretoria, assim por diante. É o cara que vai ali, pega os indicadores de RH, os processos de RH e faz aquela tradução para uma linguagem corporativa para se comunicar com as lideranças e com a diretoria, com o conselho, com os CEOs da organização. Então o BP ele pode atuar como um CLT. Na maioria das vezes ele é CLT. Você também pode atuar como um analista de People Analytics. Algumas empresas já estão tendo essa função no seu rol de cargos, né? Analista de People Analytics. Você também pode atuar como um analista de People Analytics. Como PJ, você pode atuar como consultor. Depois que você fizer essa nossa trilha gratuita, você vai estar habilitado para se tornar um consultor. E aí, aqui como consultor, você pode ter atuação específica. Esse mapa mental depois eu vou deixar no link aí do vídeo, né? Durante uma semana você vai poder fazer o download dessas anotações aqui. Mas aqui como consultor, você pode ter atuação específica em People Analytics. Tá? Ou você pode atuar com outros consultores. Então, aqui no PJ, você também pode estabelecer parcerias, atuando com outros consultores. Como assim, Alexandre? Pensa assim, tem um consultor de RH que você conhece que é especialista em recrutamento e seleção. Então, ele vai nas empresas, estrutura todo o processo de recrutamento e seleção. Então, se você desenvolve um projeto de recrutamento e seleção e faz uma parceria com ele, para cada empresa que ele implementar esse projeto, ele também levar o seu projeto de People Analytics, do Power BI, os dois estão ganhando, porque ele vai ter uma ferramenta de gerenciamento muito poderosa, e talvez ele não tenha essa habilidade de desenvolver no Power BI, e você vai ter ali a expertise do Power BI, vai ter desenvolvido um projeto, e vai ter essa parceria em toda empresa que ele der consultoria, você vai poder entregar um projeto consistente, que vai ser bom para o hall de serviços dele e para você também, mesmo que você não tenha um network, uma carteira de clientes tão grande. Então, uma das maneiras de você atuar como PJ é fazendo parcerias com outros consultores de RH. Eu já fiz isso, tá? Outra parceria que eu já tive foi com escritórios de contabilidade, que é outro cliente, outra parceria que você pode ter que vai te render bons frutos. Por quê? Se você cria um projeto de resumo de folha lá de People Analytics para custo, orçamentação, realização de orçamento, massa salarial, estudo de viabilidade, custo de benefício, enfim, todas essas informações financeiras que um escritório de contabilidade tem, você está oferecendo um plus. Geralmente os escritórios de contabilidade não têm ferramentas para mostrar isso para os seus clientes. E às vezes os clientes nem estão habituados a ter esse tipo de informação. Então você criou um projeto, ele faz uma parceria com o escritório de contabilidade, para cada cliente que ele conseguir agregar esse projeto à mensalidade, ao custo que a empresa tem, você vai receber um royalty. Pode fazer uma parceria com ele nesse sentido, cobrando pouco, né?
mas vai ficar bom para todo mundo. O cliente vai encher os olhos com aquela riqueza de informações, você vai estar criando portfólio, vai estar criando bagagem, e o seu parceiro lá, o escritório de contabilidade, também vai agregar mais valor ao serviço dele. Então, todo mundo acaba ganhando. Eu já tive também essa parceria. E como você pode também implementar projetos para terceiros como freelance. Também já fiz isso, já atuei como freelance, pessoas pegavam um projeto grande aí de análise de dados e na parte de RH eu atuava como freelance para implementar os processos de People Analytics. Então, todas essas maneiras você pode atuar aí como profissional de RH e atuar como um profissional específico, né? Um consultor de People Analytics nessas variações aqui, nessas possibilidades, né, que nós apresentamos aqui. Talvez você já tenha ouvido falar do Power BI e esteja se perguntando, rapaz, mas o Power BI não é uma ferramenta de criar dashboard, como que ela vai, como que eu vou vender essa ideia, como que eu vou vender essa percepção de valor para os meus clientes ou para a empresa que eu trabalho? Pô, o RH já é visto como um setor que só traz custo, que só traz despesa, como que eu vou dar essa percepção de valor para esse investimento que a empresa vai ter que fazer? Tudo isso a gente vai percorrer nessa trilha de vídeos. Eu vou passar para vocês o que eu tenho de experiência com isso nesses 20 anos que eu atuo como profissional de RH e mais especificamente nesses, sei lá, 7 anos que eu estou atuando como consultor de RH. E com o Power BI, eu estou aí desde 2018, então já são aí 5 anos praticamente atuando como consultor de People Analytics. Beleza? Não fique preocupado com isso. Mais à frente nós vamos falar um pouco disso também. Mas basicamente, quais são as oportunidades de percepção de valor que você vai explorar junto com seus parceiros? Eu vou percorrer aqui algumas situações. Então, o projeto, eu vou citar aqui o Power BI porque é a ferramenta que eu uso, tá? Então, o Power BI, ele... Opa, o Power BI ele é mais do que uma ferramenta. Que é uma ferramenta de criar dashboards. Tá? Nessa série de vídeos vocês vão ver exemplos de otimização. Então, gravem esse pilar aqui: otimização de tarefas, automação de tarefas e auditorias. E automação de envios ou criação de apresentações. Eu vou mostrar exemplos reais para vocês dessas 3 premissas aqui do Power BI, além da criação de insights, de dashboards que vão ajudar na tomada de decisão estratégica. Porque a gente sabe que a grande maioria das empresas, mais de 90% das empresas, ainda tem um RH operacional. Algumas, talvez 5 a 7%, têm um RH tático. E bem pouquinho mesmo, assim, não vou nem me arriscar a falar 3 a 5%, porque eu acho que é bem menos das empresas que têm um RH estratégico. Então, o grande público, a grande maioria dos profissionais de RH ainda pensa muito operacional, pensa muito nas tarefas, em processos, não pensa de maneira tática e muito menos estratégico. Em todas essas consultorias e esses projetos que eu implemento, na hora que eu vou conversar com os profissionais de RH, com os gerentes de RH, eu sinto essa lacuna. Os profissionais de RH ainda são muito operacional. Poucos têm um pensamento tático estratégico. Então, eu sei que é muito difícil no dia a dia vender uma ideia estratégica se você ainda está pensando operacionalmente, taticamente. Então, eu vou mostrar exemplos de como você explorar o valor do Power BI, da ferramenta como um todo, para atingir também esse público operacional tático. Então, por exemplo, todos os meses, talvez você tenha que conferir relatórios, cruzar informações de relatórios. A gente pode fazer isso com o Power BI. Vou dar um exemplo clássico, né? Vale Transporte. Às vezes tem lá um auxiliar só para ficar conferindo Vale Transporte. Em alguns determinados períodos do mês, ele tem que ficar conferindo planilha de Vale Transporte que foi enviado da unidade, do contrato, com o saldo que o cara tem no cartão, o que foi descontado na folha.
a gente consegue fazer relatórios automáticos que fazem esse cruzamento e já te direcionam onde é que está possíveis desvios. E aí, ao invés de você perder horas e horas fazendo um processo, em alguns minutos você já consegue validar uma rotina como essa, de vale transporte, de seguro de vida, de plano de saúde, enfim, plano odontológico e outros benefícios que você possa conceder aí na sua empresa. Esse é um exemplo. Auditoria de salário. Você tem ali vários sindicatos, várias funções. Às vezes aplica o percentual, o reajuste por percentual, aí ele dá uma diferença de centavos. Como é que você ajusta isso? Como é que você verifica onde é que está o erro? Com o Power BI a gente consegue fazer isso e minimizar seu trabalho. Todo mês você precisa enviar uma relação dos contratos de experiência que vão vencer na próxima quinzena, nos próximos 10 dias, nos próximos 30 dias. Com o Power BI a gente consegue fazer isso também e tornar automático. Então, por isso que eu estou dizendo que, além de ser uma ferramenta de criação de visualizações, de dashboard, de projetos de People Analytics, o Power BI vai te permitir, eu vou mostrar cases reais disso, vai te permitir otimizar muitas das suas tarefas, automatizar muitas das tarefas e auditorias que você tem que fazer e automatizar também o envio ou criação de apresentações que você tenha que popular aí na sua organização. Por exemplo, se você é um business partner ou você tem que fornecer todos os meses informações para contratos, centros de custos, gestores, líderes, o Power BI vai cair como uma luva para você também, para você conseguir fazer esse processo, tá? Então, mais do que criar dashboards, ela é uma ferramenta de automação e otimização de tarefas e processos. Eu vou até além, né? Eu vou pegar alguns cases aqui, né, que eu vivencio de automação. Então, o Power BI serve para automatizar apresentações. Como eu falei, de repente você tem que todo mês mandar um resumo da folha de pagamento para o centro de custo A, para o centro de custo B, ou se é um escritório de contabilidade, para o cliente A, para o cliente B. Aí você manda, ele pergunta, e mês passado, quanto que eu gastei de hora extra? Aí você tem que gerar um relatório, mandar para ele. Com o Power BI, se você cria o projeto e disponibiliza para o seu cliente, com alguns cliques ele consegue alternar entre filtros de tempo, de unidades, de centro de custo e aquela apresentação toda pensada no seu cliente vai ser dinâmica, vai te permitir ter uma variação, uma construção de insights que você nunca experimentou na sua vida, acredite, tá? Então ele serve para automatizar apresentações, demonstrativos, por exemplo, um resumo de folha, uma DRE, um comparativo de evolução salarial, de histórico de promoções, tudo isso. O envio de informações, né? Como eu falei, você pode enviar essas informações por e-mail, botar lá um gatilho que todo mês, dia 5, ele vai gerar a informação e mandar para o seu cliente. E também o cruzamento de informações. Tudo isso a gente consegue fazer no Power BI. Além disso, você vai conseguir também otimizar. Como eu falei, esse mapa mental vai estar disponível para vocês, né? Depois. Você vai conseguir otimizar suas auditorias. Então, por exemplo, você tem que auditar algum benefício. E eu vou mostrar aqui alguns cases para vocês na sequência dos vídeos, né? Ou eventos, por exemplo, você recebe da operadora lá a relação de consignados para descontar. Como que você faz a conferência do que ele te mandou, do que está lançado no sistema? A gente pode fazer relatórios no Power BI cruzando, auditando essas informações. Também, conferência de eventos. Talvez muitas empresas que eu já atuei como gestor, eu descentralizo essa gestão. Então, eu tenho uma unidade lá no Paraná, eles lançam as horas extras, o apontamento todo por lá, e eu aqui no RH Central, a gente apenas audita e se certifica de que aquilo está dentro do que da premissa da empresa. Mas quem faz o lançamento são as unidades. Então eu posso centralizar, descentralizar os lançamentos, mas centralizar a conferência, a auditoria, utilizando relatórios do Power BI para tornar isso mais automático, mais dinâmico. Tá? Além das auditorias, as análises. Então, o seu diretor, seu gerente pode te pedir para você realizar uma análise do turnover. Ó, Alexandre, como é que está o turnover? Como é que está o turnover? Aí eu vou lá e dou para ele, sei lá, a meta é 5%, ó, nós estamos com 7,5%. Ele vai te pedir uma análise estratificada disso. Por que
nós passamos desse índice. O que aconteceu, Alexandre? E aí eu vou precisar criar essas análises. No Power BI a gente cria essa análise uma única vez e todos os meses, todos os anos, enquanto existir aquele projeto, nós já vamos ter as análises. A gente pode, na verdade, ir refinando essas análises e criando, inclusive, análises não só passadas, mas também com cenários futuros. Então você vai otimizar suas análises do que aconteceu do passado e também poder analisar através de cenários. Nós temos tipos de análises, né, de dados. E aí uma das análises que nós temos é a predição, ou seja, prever possíveis acontecimentos, possíveis cenários, de acordo com algumas variáveis, esse turnover vai diminuir, esse turnover vai aumentar, e inclusive criar análise de prescrição. Olha, se a gente modificar esse benefício aqui, se a gente implementar essa política aqui, provavelmente é quase certo de que esse indicador diminua ou cresça, dependendo de se ele é melhor para cima ou melhor para baixo. Tá? Então, esses são os benefícios de você, como profissional de recursos humanos, utilizar uma ferramenta de análise de dados focado na gestão estratégica de pessoas, perdão. No caso, People Analytics. Como eu falei, durante essa nossa sequência de vídeos, vai ter erro de gravação também, porque vou gravar direto, não vou fazer edição. Não ligue, né? Se às vezes eu falar uma palavra errada, a língua embolar, porque já estou com sede, não bebi pouca água antes de começar a gravar o vídeo. E então vão ter uns errinhos, mas eu tenho certeza que vocês não vão se importar. Mas utilizar essas ferramentas, né, esse conjunto de ferramentas para criar a cultura de People Analytics na sua organização vai fazer toda a diferença, inclusive para que você planeje mais estrategicamente as atuações do RH. E aí eu vou recomendar o Power BI por motivos que eu já deixei claro aqui. É uma ferramenta que eu já experimentei outras, tá? Muitas pessoas não sabem, mas já usei o Tableau, já usei o Qlik, já usei ferramentas open source e até de ferramentas de empresas que são especialistas em ERP. E o Power BI foi a que melhor se adequou, me permitiu alcançar resultados mais rápidos e assertivos. Então, por isso que hoje eu sou especialista em Power BI, me especializei no Power BI para poder atuar com o Power BI. E é o que eu vou recomendar para vocês, porque eu acredito que dessas que eu já citei, dentre outras que estão no mercado, o Power BI é que consegue te entregar resultados mais rápidos. É muito intuitiva, é muito parecido. Quem já usa o Office vai achar muito familiar muitas das coisas, do conceito, da distribuição dos ícones, enfim, e vai facilitar a sua curva de aprendizado. Por isso que eu recomendo o Power BI, mas você pode fazer People Analytics, você pode fazer análise de dados com uma calculadora, uma prancheta de papel, uma calculadora, um HP, e você vai conseguir implementar essa cultura. Logicamente, se você utilizar uma ferramenta como Power BI, você vai ter um caminho muito mais curto para se percorrer. Beleza? Então, se você é um profissional de recursos humanos, é um estudante de recursos humanos, nunca ouviu falar de Power BI, está ouvindo falar de People Analytics aí, até então acreditava que era um site, uma ferramenta, um aplicativo. Agora é o momento de você aprender o que é People Analytics e começar a colocar em prática aí na sua empresa. Então, no vídeo da semana que vem, eu vou fazer uma introdução a People Analytics. Vou percorrer com vocês ali vários tópicos. Eu tenho um e-book, inclusive, falando disso. O que é People Analytics, explorando os conceitos, os tipos de análises, mostrando cases de como você pode aplicar o People Analytics. No vídeo da semana que vem, nós vamos percorrer esse e-book. E vou disponibilizar também o e-book durante o período que o vídeo estiver online, estiver disponível gratuitamente, vocês vão poder também baixar o e-book. Beleza? Então, nesse primeiro vídeo, queria destacar para você, estudante, profissional de recursos humanos, não perder essa oportunidade. Está faltando profissional de People Analytics no mercado. E para provar isso, eu vou até fazer um exercício ao vivo aqui. Eu vou entrar no LinkedIn. Se você ainda não me segue no LinkedIn, não me tem aí na rede do LinkedIn. Se você não tem LinkedIn, para tudo que você está fazendo, dá pausa aí no vídeo, vai lá e cria o seu LinkedIn, deixa ele formatadinho, bonitinho, para que você consiga criar oportunidades de negócio. Hoje o LinkedIn é a grande janela, a grande ferramenta de network para você se colocar como um profissional, não só de recursos humanos, de qualquer área. Então aproveita essa oportunidade para estruturar também o seu LinkedIn e conseguir gerar aí um perfil atraente para os recrutadores, para as empresas e começar a atuar como um consultor de People Analytics. Vou pegar aqui o meu LinkedIn e vou pesquisar aqui, ó, People
Analytics. Vou pesquisar. E vou fazer um filtro aqui por vagas, ó. Quando a gente faz essa pesquisa, ele traz todas as ocorrências. Vou botar aqui vagas. Ó. Só no Brasil, 135 resultados. Só no Brasil, 135 resultados. Alexandre, quanto ganha um profissional de People Analytics? Vou chutar uma média aí, sem me embasar bem, tá? Mas um consultor de People Analytics começando em júnior não ganha menos do que 4, 5 mil reais. Um sênior pleno ganha para lá dos seus 8, 9 mil reais com certeza, tá? E aí você tem a oportunidade de trabalhar presencialmente, de maneira híbrida e até remoto. Já fui chamado para processo de trabalho remoto, trabalhar no exterior, estando aqui no Brasil, ganhar em dólar. Então, as oportunidades são muitas. Fora que muitas das vagas, embora não esteja o termo People Analytics na descrição, ainda assim, dominar o processo de People Analytics vai ser um grande diferencial para você. Como eu falei, né? Isso se eu tirar aqui a estrutura, eu vou botar aqui ó, só remota. E vou tirar o filtro do Brasil. No Brasil tem 15 resultados para remoto. Se eu tirar Brasil, ou seja, deixar qualquer lugar, né? Eu acho que ele pede um lugar. Vou botar Estados Unidos. Ó, 1.356 resultados. E vou botar aqui de novo para remoto. Cadê remoto? Já está remoto. Ó, 1.356 vagas para trabalho remoto. Então, se você tem um pouco de inglês, não precisa ser especialista, ainda assim você consegue atuar também como um consultor ou como um profissional, né, como um contratado para atuar como consultor de People Analytics. Então, é uma janela de oportunidade muito boa para profissionais de RH de um mercado, um oceano azul. Não, é um território não explorado. Existem pouquíssimos, né, pouquíssimos mesmo profissionais de People Analytics que são profissionais de recursos humanos. Muitos analistas de dados preenchem essas vagas. E a gente tem aí vários profissionais de RH com habilidades, com possibilidades de ocupar essas vagas. Mas falta o quê? A qualificação, a vivência. E eu estou iniciando esse projeto com esse objetivo, formar consultores de People Analytics. Mesmo que você não vá utilizar o Power BI, tudo que nós vamos abordar aqui, você vai poder aplicar em outras ferramentas de Self-Service BI ou de BI. Mas o conceito, os pulos do gato, né? O pulo do gato para ser um consultor de People Analytics, eu vou percorrer nessa série de vídeos, tá? Se você é um estudante de RH, é a sua oportunidade de criar um diferencial de verdade. Você vai sair da faculdade muito cru, vai ter que vivenciar várias coisas, mas se você seguir esse roteiro, assistir todos os vídeos, colocar em prática, você ao final vai ter um portfólio pronto para chamar a atenção dos recrutadores. E se você é um analista, um assistente de RH, quer se tornar um consultor, segue esse passo a passo, assista todos os vídeos, você vai ver que no final você vai ter, se você implementar já na sua empresa, você vai ter gerado uma percepção de valor enorme para a sua carreira. Provavelmente no final você já vai ter recebido uma promoção, vai ter mudado de função. Existem vários alunos meus, posso mostrar os depoimentos para vocês, de que com um curso de 14 horas conseguiram mudar a carreira deles, mudar o patamar da carreira deles, mudar a percepção de valor que a empresa tinha dele como profissional, até migrar de função, migrar de empresa, tendo uma valorização na carreira dele em um curto período de tempo. Vai funcionar igual para todo mundo? É lógico que não, eu não vou vender essa ideia para vocês. Mas quem seguir o passo a passo certinho, assistir todos os vídeos, colocar em prática, fazer network comigo ou com outros alunos, eu tenho certeza que ao final desse período você vai ter gerado percepção para sua carreira, vai ter mudado aí o patamar da sua carreira, tá bom? Como eu falei, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa a notificação. É o único compromisso, é o único pedido que eu vou fazer para você, é ter esse compromisso de assistir os vídeos semanalmente e colocar em prática aquilo que nós vamos abordar. E no próximo vídeo nós vamos vamos percorrer ali um e-book falando sobre People Analytics, introdução propriamente dita ao conceito de People Analytics. Nós vamos explorar os tipos de dados, exemplos do seu dia a dia, onde você vai pegar as informações, para você entender o que é realmente o People Analytics e depois começar a praticar a partir do terceiro vídeo, inclusive talvez já fazendo um laboratório aí na empresa que você atua. E se você é um estudante, não está empregado, está em busca de emprego, está desempregado, você vai pegar todos esses conhecimentos e montar um portfólio, ou inclusive reservar uma aula só para a gente falar de LinkedIn, como
configurar o seu LinkedIn, para você começar a atrair a atenção dos recrutadores, tá certo? Espero que ao final dessa jornada, ao final dessa sequência de vídeos, você se torne um consultor de People Analytics. Já vai ser um pleno, um sênior, já vai estar ganhando muito dinheiro? Não, mas você vai ter uma visão diferenciada da carreira de RH. Hoje está saturado de profissionais de RH que fazem as mesmas coisas. Então você vai ser um cara diferenciado, vai ser uma pessoa diferenciada, uma consultora diferenciada. Você vai conseguir gerar a percepção de valor muito maior para o seu serviço. Então, se você é um estudante, um profissional, uma profissional de recursos humanos, assista essa sequência de vídeos, assista todo o conteúdo, coloque em prática e eu tenho certeza absoluta que ao final dessa jornada você vai ter uma outra visão do que é o RH, do que são os dados, os registros que você processa no dia a dia e com certeza sua carreira vai ter mudado de patamar, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Ativa aí a notificação, não esquece. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, com outros profissionais, outros estudantes de RH, alguém que você sabe que se interessa por esse assunto, para que a gente possa criar uma comunidade de consultores de People Analytics, a gente possa reforçar essa cultura e que mais pessoas, mais profissionais, mais estudantes de RH possam se inserir nesse nosso network e a gente difundir aí pelo Brasil e pelo mundo essa cultura de People Analytics e realmente tornar o RH um setor estratégico valorizado nas organizações. Eu conto com você para a gente construir essa comunidade junto. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido o vídeo, um abraço e até o vídeo da semana que vem.